Olá, estudantes da primeira série, eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as danças urbanas do Brasil. Vamos conhecer brevemente a trajetória do breaking no Brasil e na capital curitibana, vendo suas particularidades e história. A gente vai conhecer hoje, pessoal, um pouquinho sobre como surgiu exatamente esse movimento do breaking dentro do Brasil, e a gente vai falar mais especificamente de Curitiba. E uma coisa interessante, todo esse começo do rap, do breaking em Curitiba, eu testemunhei ocularmente, ou seja, a época eu fazia segundo grau e fazia no centro, então eu vi tudo isso nascer, então eu vou passar para vocês a experiência que eu passei com relação a esse início. Então vamos fazer duas perguntinhas, pessoal, só para a gente tentar se localizar. O breaking pode transmitir alguma mensagem? Você acha que através da dança você pode receber alguma mensagem ali dentro daquilo que está acontecendo na sua frente? E outra coisa, Curitiba teve algum ponto de encontro que as pessoas aprendiam e ensinavam o breaking na rua? Você acha que quando você entra ali no centro de Curitiba, você está ali na Rua 15, daí você pega o Sr. Celso, desce ali novamente para 15 e desce a João Negrão, será que ali naqueles cantos tinha algum lugar que o pessoal se encontrava, ensinava passos e ficava todo mundo ali aprendendo e um monte de gente assistindo? Vou responder para vocês que teve isso sim. Vamos lá. Como o Brasil é muito grande, é compreensível que as danças urbanas não tenham sido desenvolvidas ao mesmo tempo e com as mesmas características. Portanto, os conceitos de dança afro-americana muito se deu por meio da tradição oral durante os anos. Ou seja, o Brasil é enorme, gente. Então, sempre quando vem uma tendência que traz aqui para a gente, principalmente a questão da África, que nós somos uma miscigenação muito forte com a África, vamos colocar assim que 80% da nossa cultura vem da África, a gente vai ver que essa questão dessa tradição, ela vai entrando em cada região, e cada região vai ter uma forma diferente de interpretação. Então, cada linguagem ela vai se desenvolvendo. Então, a gente vai ver que no Brasil aconteceu essa chegada dessa tendência do breaking, ele foi trazendo, ele foi se desenvolvendo, e cada região vai ter uma particularidade. O que começou nos Estados Unidos de uma forma, aqui no Brasil começou de outra forma. Então, teve uma mudança. Então, sempre a gente vai se adaptar à cultura que a gente está lá como linguagem. Então nós temos em São Paulo ocorreu o início da organização e desenvolvimento do movimento hip hop. Os bailes blacks da década de 70 foram fundamentais, incorporando o funk afro-americano de James Brown com manifestações brasileiras de Tim Maia. O que acontece? A gente tinha um movimento lá nos Estados Unidos que era o soul. Esse soul que vai trazer exatamente essa questão do funk. Se a gente for lá no começo dos Estados Unidos, a gente vai ver que homens e mulheres que foram trazidos forçosamente para os Estados Unidos se tornaram escravos, eles não tinham acesso a instrumentos musicais. E eles começaram a fazer música com o próprio corpo. Isso é chamado de ambone. E do ambone foi surgindo várias outras coisas. Surgiu o quê? Surgiu o tap dance, que é o sapateado, vai surgir o jazz, vai surgir a música gospel americana, vai surgir o blues. Então tudo isso foi se transformando e isso foi conquistando uma classe elitista americana que eles começaram a ver que essa tendência afro-americana era interessante. E com isso vai surgir um homem chamado James Brown, que ele vai colocar um jeito africano de dançar e uma música muito rebelde, muito baseada naquelas pregações evangélicas, porque é uma coisa bem estridente, bem inflamada. Ele vai misturar essas duas coisas e vai surgir o funk. E o funk começa a ter uma grande divulgação no mundo todo. E aqui no Brasil nós temos Tim Maia, que ele trouxe uma forma de música que tinha esse swing, vamos colocar, esse soul música, essa coisa de ritmado com letra, e começou a se tornar uma febre. E esse James Brown abrasileirado dentro do Brasil, vai surgir os bailes black. E esses bailes black vai ser um baile que vai ser todo mundo dançando com muito ritmo, bem característico da África. E nós temos o break que começa a fazer parte desse meio, sendo o Nelson Triunfo fundamental nessa manifestação. Esse pernambucano migrante em São Paulo tinha um grupo de dança funk, ele levou a dança música afro já com preceitos de break brasileirado. O que acontece? O Nelson Triunfo, ele era um ativista social. Ele era uma pessoa que ele queria a inclusão social de todos. Ele não queria que a pessoa fosse deixada de lado. E ele já tinha muito esse amor pelo soul e pelo funk, uma coisa que já veio. Quando teve mais ou menos em 1984, teve o Public Enemy, que foi o primeiro grupo de breaking que se apresentou no Brasil. Quando ele viu esse grupo, ele se apaixonou, ele gostou daquele estilo. O que ele começou a divulgar? Ele começou a divulgar pelo Brasil todo, principalmente São Paulo, ele começou a divulgar a questão do funk e gradativamente ele foi trazendo o breaking. Não é do tempo de vocês, mas pergunte para os pais de vocês. Existia um programa chamado Programa do Gugu, que até pouco tempo acho que tinha, não sei se tem ainda, mas ele começou a aparecer na mídia.
E ele era caracterizado, o Nelson Triunfo, ele tinha um cabelo afro enorme assim, e ele começou a trazer o funk, e o funk se tornou uma febre tão grande, que começou a ter concursos musicais, concursos de conjuntos. Então agora os bairros de São Paulo, eles faziam seus grupos de funk e iam nesses programas de televisão para competir. Então isso começou a se tornar uma coisa na mídia, e começou a se propagar o funk por todo o Brasil, através da televisão e através da rua também. E nós temos então o movimento hip hop brasileiro se concentrou na estação metrô São Bento e ali progrediram tecnicamente. Destaque para Taíde e DJ Rum, que ajudaram a levar hip hop para as mídias, revista, televisão, moda e atitude no Brasil. Como falei, o Leandro ele começou a levar o funk ele começou a propagar, mas surge uma coisa também chamada breaking. E um personagem que se torna muito famoso no Brasil nos 80, 90, era o Michael Jackson. O Michael Jackson ele começou a tocar aquele freestyle, aquele breaking mais solto, e começou a se tornar uma febre, e todo mundo começou a dançar isso, essa forma de breaking mais solta. E isso se tornou uma coisa muito forte. E nós temos o Taíde. O Taíde, para quem não sabe, ele era da MTV, ele foi uma pessoa que ele acabou trazendo isso para todas as mídias, e agora o breaking, ele começa a também se organizar. Nós vamos ter os b-boys, b-girls, que são as pessoas que dançam breaking, e começa a ter essas manifestações no metrô de São Paulo, lá na estação São Bento. Então ali todo mundo se reunia na estação São Bento para aprender o breaking, aprender todas as manifestações. E fora a dança breaking, nós tínhamos os DJs, nós tínhamos o pessoal de rap, nós tínhamos o pessoal de grafite. Então a linguagem hip hop nasce aqui, nessa parte de São Paulo, e começa a se propagar para todo o Brasil. Agora, só para a gente tentar fixar o que a gente falou até agora, qual o nome do principal difusor da cultura afro, funk, breaking no Brasil? Acabei de falar dele, ativista social, um cara que apareceu na mídia, e ele começou a trazer primeiramente o funk, e depois ele foi trazendo o break para o Brasil todo. Dá o nome dele para mim, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Opa, responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim que eu estou guardando, tá bom? Vamos em frente. Agora, pessoal, o break já é uma realidade. O break já está lá em São Paulo, o pessoal já está treinando a questão de dança, o pessoal já está treinando os MCs a questão de canto, a questão de grafite está acontecendo, toda essa questão de atitude, toda essa movimentação dentro do hip hop, ele já é um universo ativo, funcionando e sendo divulgado. Então nós temos agora a Estação Metrô de São Paulo, se torna o centro do movimento hip hop brasileiro, passando artistas tais como Companhia Discípulos do Ritmo, primeira companhia profissional de dança urbanas de 99, que continuaram ligado no Black Spin, ativo desde 1985. O Black Spin, pessoal, o pessoal já está bem velhão, assim, mais ou menos a minha idade, assim, e eles estão ativos, estão fazendo break ainda. Então eles estão cantando, estão dançando. Então, quer dizer, a longevidade que está acontecendo desses primeiros grupos ainda estão produzindo, ainda transformando que o break ainda é um movimento que ele está crescendo gradativamente. E esses Companhia Discípulos do Ritmo foi a primeira companhia profissional. Então eles começaram agora a ganhar dinheiro exatamente vivendo só disso. E o que eles fazem? Eles vão para o teatro. E com o teatro eles começam a contar a história daquela pessoa que faz break, aquela pessoa que tem um dia de trabalho normal, por isso que eles estão com essa roupa, e depois que eles saem do trabalho, eles vão lá exatamente para fazer sua arte, para poder treinar sua arte e fazer isso no seu tempo livre, exatamente na ideia de trazer a atitude do break, a atitude da identidade, aquele orgulho afro, para que as pessoas conheçam também essa cultura. Pessoal, vamos ver um videozinho bem rapidinho sobre eles, e nesse vídeo vocês vão ver eles dançando e eles contando qual que é a rotina do B-Boy Big Girl, aquele B-Boy Big Girl que tem que ter um trabalho secular para poder viver e tem a sua atividade artística como manifestação de linguagem, mostrando arte para todo mundo e mostrando uma mensagem. Vamos ver lá, já voltamos. Viram lá, pessoal? E vocês viram uma coisa? Uma vassoura se torna um instrumento musical. Característica não boa. Você lembra que eu falei lá do pessoal lá na escravidão que não podia usar instrumentos musicais? Eles tinham que fazer música com o próprio corpo? Aí uma amostra para vocês. E agora, pessoal, a gente vai especificamente falar de Curitiba. Então eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês. O break curitibano tem ponto de encontro desde a década de 90 na frente da entrada do Shopping Itália, no centro. Ali se reúnem os diversos queers. Queer significa amigos. Vindos dos bairros de capital das cidades metropolitanas. Vindos dos bairros da capital e das cidades metropolitanas circunvizinhas, né? E esse tipo de encontro se dá o nome de cypher. Cypher significa círculo. Engraçado, pessoal, que a cultura afro ela é muito baseada naquela coisa de danças circulares, danças em volta da fogueira. Então sempre vocês vão ter esse elemento círculo, o pessoal em volta confraternizando. Por exemplo, capoeira. A capoeira tem um círculo, a pessoa entra dentro da capoeira, ginga e sai do círculo. E dentro desses encontros também. Eu estava no segundo grau, terminava a minha aula, eu estava indo para casa e passava ali na frente do Shopping Itália muitas vezes. E o Shopping Itália chegava lá sempre na quarta, quinta e sexta, não, minto, quinta, sexta e sábado, o pessoal se encontrava, e domingo de tarde. Então o pessoal vinha ali, nessa entradinha aqui, bem aqui nessa partezinha aqui, na segunda entrada do Shopping Itália, o pessoal ficava ali na entrada, não atrapalhando quem entrava, e eles ficavam dançando. Então eles faziam uma roda de vários amigos, então às vezes os bairros ficava ali um bairro junto com o outro, se enfrentando, tudo amigavelmente, todo mundo se divertindo, rindo, e ficava um cantinho mais para o lado, mais perto aqui da esquina, um cantinho onde o pessoal ficava ensinando. Então quem queria aprender break, chegava ali e falava que queria aprender. O pessoal falava assim, vem aqui no canto. Então ficava 5, 6, 7, 8 pessoas ali no cantinho, eles iam ensinando os passos. E daí sempre marcava, você vem tal dia aqui, eu vou ensinar você. Então sempre o pessoal chegava ali e aprendia. Então essa parte do Shopping Itália, que é o CCI, essa partezinha que o pessoal aprendia break e sempre no final da aula eu chegava lá e sempre via uma competição, eu achava muito legal. Aqui começa o movimento break dentro de Curitiba. As cyphers são rodas de break informais, elas podem acontecer em qualquer lugar e são muito usadas para testar passes, desafios, duelos e também para o lazer.
Então, o que aconteceu no Shopping Itália, o que aconteceu em vários outros locais de Curitiba, é exatamente esses círculos de encontro, que as pessoas elas se viam lá só para se divertir. Lembrando vocês que existem campeonatos, que tem classificatórias, que são campeonatos com regras. Você lembra que eu falei sobre o Lance Taylor em uma outras aulas? O Lance Taylor é um cara que ele foi uma pessoa de gangue e ele tinha essa competição dentro da gangue, ele levou esse espírito para dentro do break com amor e amizade, deixando de lado violência e fazia uma competição amigável usando a arte como união entre eles. Então as pessoas competiam com a dança. Aquele que fazia uma dança melhor, mais acrobática, vencia. Então isso é o espírito dessas competições. É isso que está sendo ensinado nesses ciphers, com os círculos, e também era ensinado dentro das competições oficiais que nós temos até hoje, competições regionais, nacionais e internacionais. E nós temos agora os grupos de Curitiba, né? Nós temos os Queens em Curitiba, que são amigos, né? E cada região, como no caso dos Flying Boys Crew, o Footwork Crew e as Dope Girls Crew. As duas primeiras são as mais antigas que ainda são ativas desde a década de 90, sendo que elas atuam também como formação de profissionais da dança, formação artística social, ali no celeiro de artistas. Ou seja, os fundadores já estão mais ou menos na minha idade, já estão velhões, talvez estejam dançando, não estejam dançando, mas eles estão formando uma geração nova. E essa geração nova exatamente dá chance para aquelas pessoas que não podem, de repente, fazer, e elas têm esse local de encontro cultural que elas podem ter a chance de poder aprender algo da cultura curitibana que já está enraizada. Lembrando que cada região tem as suas particularidades. Então, o break de Curitiba tem uma cara, o break de São Paulo tem outra cara. Então, o break de Curitiba ele é bem característico. E nós temos as meninas. Em 2012 foi formado o Dope Girls Crew, se denomina de coletivo, onde além da dança se propõe a atuar com música, que é DJs, MCs e artes visuais de grafite. Porém, voltado para o público feminino, visando ocupar espaços de outrora eram só masculinos. Elas são assim, as Dope Girls, elas são meninas que elas têm assim, já uma atitude bem politizada, assim, sabe? Elas falam sobre o direito da mulher, como elas podem ter a sua liberdade, como elas têm direito de expressividade. Então, elas falam sobre vários aspectos da vida, usando a arte numa forma de comentar esses aspectos da vida, exatamente trazendo essa questão da importância da mulher. Muito interessante. E elas estão trabalhando bastante até hoje. E nós temos uma novidade, né? A partir de 2024, o break vai integrar as demais modalidades olímpicas na Olimpíada de Paris. A dança não é uma novidade das Olimpíadas. Encontramos nas modalidades de nado sincronizado, ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros. Então, o que acontece, pessoal? Agora, o breaking é uma linguagem universal. Como a linguagem universal, nós temos condições de ter break no Brasil, break nos Estados Unidos, break no Japão, break na China, na Indonésia, em todos os países, e com isso eles podem competir. Lembrando que dentro dos quatro fundamentos que é dança, música, artes visuais e atitude, existe exatamente qual que é o centro? É a divulgação e orgulho da cultura afro. Esse é o principal. E agora a Olimpíada 2024 vai dar essa chance. Então o pessoal pode fazer essa divulgação e fazer essa grande competição acrobática na dança, de improvisação com relação a canto e beleza com relação à estética nas artes visuais. Então vamos ver o que vai acontecer, mas a dança ela vai fazer uma presença muito legal na Olimpíada que vai ser uma grande transformação, ok? Vamos uma perguntinha rápida, pessoal, só para a gente fixar o que a gente viu até agora? Qual o nome do grupo mais antigo de break no Brasil, que inclusive ainda está ativo? Acabei de falar, eles começaram lá na década de 80, 90 e estão aí ativos. Me dá o nome deles e eu já retorno. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para mim, tá bom? O que nós vimos hoje? Nós conhecemos um pouco da história do break no Brasil, como a partir da cultura afro e do funk se desenvolveu de São Paulo para o resto do país, também chegou em Curitiba e mudou a cultura jovem que permanece até hoje. Então a gente viu que começa ali com o funk. E com o funk, James Brown foi muito popular, só que aqui no Brasil é engraçado. Aqui no Brasil pegou um pouquinho mais Michael Jackson. Michael Jackson fez aquela cultura lá, anos 80, aquela coisa da luva prateada, o pessoal dançando. Aí veio Billie Jean, aí foi trazendo toda aquela coisa de teatro, aquela coisa de coreografia. Entrou looking, que é aquela dança coreografada do movimento hip hop. E isso daí inflamou o pessoal. Tanto é que nós temos, nas danceterias antigas, tinha muito essa coisa da dança sincronizada. Então a mania que o brasileiro pegou, trazido do hip hop. Então a gente viu que ele começou a trazer, começou o funk, deu a sua marca, trouxe a questão de música Tim Maia, aquela coisa do swing, que até hoje existe na nossa música, o break se firmou com umas linguagens, e nós temos hoje que nós temos como essa linguagem atual. Então nós temos já um break muito bem dançado, já temos aqui em Curitiba também essa cultura muito bem colocada, e nós temos agora aqui as escolas ensinando a cultura, as escolas falando novamente das 4 manifestações, dança, música, artes visuais e, acima de tudo, orgulho afro-americano. Orgulho exatamente daquela herança que foi trazida pelos homens e mulheres da África e foi trazido isso como cultura do Brasil miscigenado. Então isso é exatamente aquela coisa de você ter orgulho da sua origem. E essa é o grande lance social que existe no movimento hip hop, que ele é um movimento de resgate das pessoas, ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, tenhamos aprendido bastante coisas e nos encontramos em outra oportunidade. Até, tchau, tchau.